Eu ouvi ontem uma palestra do Padre Fábio de Mello que eu achei muito interessante. Porque o Padre Fábio de Mello é um homem que é extremamente carismático, inteligentíssimo, é um artista, escreve muito bem, né? E vamos falar humanamente. O Padre Fábio de Mello hoje, ele não precisa de nada nem de ninguém para sobreviver. O que ele tem de dinheiro, ele sobrevive em qualquer lugar do mundo como um anônimo, né? E eu achei bonito ontem ele falando, esse vídeo que me mandaram, que ele falava que ele precisa resgatar o sacerdócio dele, porque não faz sentido as pessoas passarem por ele, ao invés de pedir a bênção dele, pedirem para fazer foto com ele, né? Que isso descaracteriza aquilo que ele é. Então, que ao invés das pessoas pedirem foto, que pedissem a bênção, porque ele é um padre. Então, eu achei muito interessante ele dizer isso, né? Mas é o que ele falou, que no Brasil tem que conciliar. A gente ganha o que ele disse, a gente ganha fama por se tornar pessoas públicas, por conseguir articular bem a fala, por ter um raciocínio lógico mais coerente que talvez a grande maioria. E a gente ganha fama com isso, né? Só que a fama não pode tirar de nós aquilo que a gente é, porque a fama é do padre, não é do Fábio. Então, o que me trouxe aqui pra vocês? Vocês não convidariam o Fábio, vocês nem iam saber quem era Fábio, se eu não fosse o padre Fábio. Provavelmente. Não, vocês não me conheceriam. Se eu fosse um cantor da noite, se eu fosse o psicanalista, se eu fosse o professor também da universidade, mas não teria interesse sobre o meu trabalho, vocês concordam? Sim. Então, a fama vem por aquilo que a igreja me deu. Então eu não posso simplesmente olhar para a igreja e fingir que ela não existe. Então, se eu estou aqui, eu estou pela igreja, né? Eu falo, o meu discurso às vezes ele é muito filosófico e psicanalítico e muitas pessoas acabam não entendendo e vem um monte de críticas sobre isso. Mas não se separa o padre da pessoa, claro que não. Não se separa, né? Aliás, é o único ofício no mundo em que qualquer lugar do mundo eu sou o que eu sou. Porque eu sou padre da Igreja Católica. A sua certidão de casamento não vale no Paraguai. Se você atravessar a fronteira, você já não é casado. Por quê? Porque é a legislação brasileira que assina a sua certidão de casamento. Sua certidão de casamento não serve em outro país. Agora, o meu ser padre, ele serve em qualquer lugar do mundo. Eu sou padre em qualquer lugar do mundo. As profissões que vocês têm, aquilo que vocês, o advogado, o médico, o que vocês são pela legislação brasileira. Sim. Atravessou a fronteira, vocês não são nada lá fora. Eu sou padre em qualquer lugar do mundo, seja aqui, seja no Alasca, seja na Europa, na Ásia, em qualquer lugar. Então, essa é a grande diferença. Isso é ser católico, universal. Você fez uma análise dessa fala do Fábio de Mello? Não fiz uma análise. Os canalistas não baixou em você, não? Não, assim... Acho que sim. Eu acho difícil para um homem que alcançou o sucesso e a fama como o Fábio de Mello querer voltar a uma estaca zero de padre de paróquia. Não dá. Eu acho impossível, mas ele é que vai saber até onde ele dá conta de ir. Mas é bater um peso na alma, assim, né? Tipo assim, putz, eu cheguei nisso aqui porque eu sou padre. E hoje as pessoas não reconhecem mais que eu sou padre. Não vem o padre, né? Porque ele é um intelectual. O cara dedicou uma vida pra ser padre. Mas eu acho honesto da parte dele quando ele diz isso publicamente. É honesto da parte dele. E eu gosto demais dele, viu? Acho ele inteligentíssimo, acho que ele é um diferencial. As pessoas às vezes criticam os padres que estão na mídia. Eu não critico, sabe por quê? Existem comunidades... Não, eu não tô na mídia, imagina, tô longe de estar na mídia. E nem quero porque eu prezo muito pelo meu sossego. Então, assim, eu fico vendo, tem comunidades, a gente não vive essa realidade porque nós temos muitos padres, apesar de serem poucos ainda, mas temos muitos na nossa realidade. Mas existem comunidades que não possuem padres. Tem comunidades onde os fiéis veem o padre uma vez no ano. Mas eles têm um rádio, eles têm ali uma internet que dá um acesso, e são esses padres da mídia que chegam na casa desse povo e faz com que eles sejam fiéis o ano inteiro até o padre chegar lá. Então eu não gosto que critiquem os padres da mídia, porque eles fazem um serviço que é essencial para a evangelização. Se eles têm conteúdo ou não, eu não estou preocupado com isso.
O que é importante é que eles chegam e que a Dona Maria, que vê o padre uma vez por ano, porque a comunidade dela é extremamente isolada, ela consegue rezar o terço todos os dias assistindo a Rede Vida, ouvindo um padre na internet, escutando uma música que um padre gravou. Então esses padres precisam ser respeitados. Né? Tem muita gente ultraconservadora que demoniza. Ah, porque o padre usa o chapéu, o padre usa a bota. Gente, e o que ele continua sendo padre? Ele continua sendo padre. E ele chega onde eu, que tenho preso numa igrejinha lá no Berlândia, não vou chegar nunca. Onde os bispos, que são os grandes, que são a igreja, não vão chegar nunca. Então a gente tem que respeitar esse tipo de trabalho. Eles chegam onde a igreja não consegue chegar todos os dias. Mas todo dia tá ali na televisão ou no rádio alguém rezando o terço ou uma missa sendo transmitida. Cara, eu lembro da minha avó, velho. Tipo, ela não conseguia mais sair de casa, mas todo dia à tarde ali na Rede Vida. Firme, rezando copinho d'água em cima da televisão. Na mão ali, cara, e rezava. Sabe? E é para essas pessoas que existem esses padres. Não é para quem tem condição de ir à missa. Porque quem tem condição de ir, que tem padre, que tem missa todo dia e não vai, é porque já perdeu o caráter católico. Né? Deveria ter a coragem de renunciar à fé. Se você tem a igreja, você tem missa todos os dias, você tem os sacramentos disponíveis, você tem padres disponíveis e você não usa isso e prefere ficar na televisão, renuncia à sua fé que é mais bonito. Isso serve para vocês dois. Ó, Vinícius Resta mandou aqui. Padre, tenho uma dúvida da Bíblia. Como podemos ter certeza que os diálogos da Bíblia, onde não tinham os apóstolos, realmente aconteceram? Exemplo, Jesus com Pilatos. O que acontece? A Bíblia, quando ela é formulada, ela é finalizada pelas comunidades apostólicas. Então nós temos o testemunho do apóstolo ou do evangelista. No caso, Marcos não foi apóstolo de Jesus. Ele era discípulo, ele era um seguidor. E ele escreve o evangelho a pedido de Pedro, porque Pedro estava preso em Roma. Então ele vai escrever os relatos de Pedro. Então o evangelho de Marcos são relatos de Pedro. O evangelho de Mateus é o evangelho apostólico por excelência, porque Mateus foi responsável de anotar todos os acontecimentos da vida de Jesus. Ele era um apóstolo, ele era um dos 12. Então Mateus escreve com minúcias de detalhes os acontecimentos da vida pública de Jesus. E Mateus, como um bom judeu, ele divide o evangelho dele em 5 partes para representar o Pentateuco, a Torá, que é a lei judaica, os 5 livros do Pentateuco. E dentro de cada parte ele tem mais 5 divisões, completando então 10 divisões dentro da sua escrita, representando os 10 mandamentos. Então, o livro de Mateus, ele tem uma estrutura literária judaica. Mateus escreve. Porém, quando se termina o escrito relato desses evangelistas, depois vem o Lucas, que vai escrever a partir do testemunho de Maria e de Paulo, que era o apóstolo convertido. E depois, por último, nós temos João, o evangelista, que viu todas as coisas, só que ele não escreve sob o mesmo ponto de vista desses 3 anteriores. João vai ter um ponto de vista um pouco mais apurado, porque João já tinha uma maturidade da fé maior quando escreveu o evangelho. Os 3 evangelhos sinóticos, que são esses 3 que eu citei, sinótico do grego significa sob o mesmo olhar. Sinos ópticos, né? É o mesmo olhar. Então, os 3 escrevem sobre a mesma ótica e um completa o outro. Aquilo que faltou em Mateus, ele foi lá e pegou em Marcos, pegou em Lucas. O que faltou em Lucas, ele pegou em Marcos e Mateus. O que faltou em Marcos, pegou em Lucas e Mateus. Então, há essa conversa entre os textos. Então, esses detalhes que são colocados são detalhes da tradição da comunidade dos evangelistas.
A comunidade preenche as lacunas. Então, quando eu digo proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, eu posso substituir, inclusive, dizer segundo a comunidade de Mateus. Porque a comunidade, primeira, os primeiros seguidores, os primeiros cristãos que Mateus coordenava, ajudavam na confecção também desses livros. E eles tinham a tradição oral. Então aí são inseridos no corpo bíblico essas lacunas que ficaram para ser preenchidas, que os evangelistas não escreveram. Então a comunidade preenchia pelo testemunho daqueles que viram e puderam preencher as lacunas que os evangelistas deixaram, não propositalmente, mas porque de fato não estavam junto. Igual o discurso de Pilatos. Por que está o discurso de Pilatos? Provavelmente porque algum soldado romano que já era convertido traz essa realidade. Eu estava lá dentro e vi. Isso é o que nós chamamos de tradição. A tradição não pode ser tirada. Eu sempre falo isso. Quando se retira a tradição, você desmancha todo o cristianismo. Então, o cristianismo, ele tem por base a tradição, o magistério, que é o que fundamenta a explicação dos acontecimentos, por meio dos bispos, que são sucessores dos apóstolos, e as escrituras. É um tripé. É um tripé. Sem isso não existe. Sem isso não existe cristianismo, justamente. Sim. Espero ter respondido. É porque tem uma, sei lá, tem uma briga, tipo assim, se não tá na Bíblia, então é porque o protestantismo... tem que estar na Bíblia. Se não tá na Bíblia, nossa senhora. Para o protestantismo de Lutero é sola escrituras. Para ele é sola escritura, só o que tá na Bíblia. Então ele apaga 1.500 anos de tradição e 1.500 anos de magistério para viver só com a Bíblia. Mas esquecem que Jesus não teve acesso à Bíblia. Porque a Bíblia ela foi confeccionada séculos depois. Então, a Bíblia, que eles tanto dizem que é a única coisa que serve, foi a Igreja Católica que criou, juntando os textos considerados legítimos e canônicos pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a Bíblia é Bíblia porque a Igreja Católica juntou os textos e colocou num livro só. Agora, dizer que só a Bíblia é suficiente para a fé cristã, aí é ignorância. Olá, seja bem-vindo ao devocional de hoje. Eu sou o Cornélio Augusto e esta semana nosso tema é Jornada para o Natal. Hoje refletiremos sobre a bela história de Maria, a mãe de Jesus, em sua jornada da ansiedade à confiança, do medo à fé. A passagem de hoje é Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos nos aprofundar na palavra? A mudança de Maria da ansiedade para a confiança
é uma das jornadas mais poderosas que vemos na história do Natal. Imagine a cena. Uma jovem, provavelmente uma adolescente, visitada por um anjo com uma mensagem que viraria sua vida de cabeça para baixo. Imagine seu coração acelerado pela ansiedade e sua mente cheia de perguntas. Como isso pode acontecer? O que as pessoas vão pensar? O que acontecerá comigo? Mas as primeiras palavras do anjo para Maria são simples e profundas. Não tenha medo. É mais fácil falar do que fazer isso, não é? Talvez neste Natal você se encontre em uma época de incerteza, medo ou mudança. Você se pergunta o que o futuro lhe reserva e se tem forças para enfrentá-lo. É totalmente natural sentir-se assim. Maria conhecia muito bem esse sentimento. Mas o que é notável em Maria é que, em meio à sua ansiedade, ela escolheu a obediência. Ela não tinha todas as respostas, mas confiava naquele que tinha. Sou serva do Senhor, disse ela. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Naquele momento, o medo de Maria foi substituído pela fé e sua ansiedade deu lugar a uma confiança corajosa. No início da escritura de hoje, lemos que Maria estava muito perturbada. Todos nós passamos por sentimentos de perturbação, ansiedade e medo. Mas a vontade de Deus para nós não é que permaneçamos paralisados nisso. Ele quer que nos acheguemos a Ele, clamando, perseverando em oração e deixando todo o peso que carregamos perante Ele. Ele toma nossas preocupações e substitui por suas promessas, tira nosso medo e fortalece a nossa fé. Em João 14, verso 27, Jesus diz: Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Deus lhe promete paz hoje e suas palavras nunca falham. Que sua perfeita paz habite seu coração. Reflita e ore comigo. Há algo que o esteja perturbando? Alguma coisa está lhe causando medo, preocupação ou ansiedade? Traga qualquer estresse que esteja carregando e coloque-o aos pés de Jesus. Imagine-se colocando uma mochila pesada no chão e imagine a sensação de alívio em seus ombros. É isso que Jesus quer fazer neste momento por seu coração, mente e alma. Reserve um tempo hoje ou nos próximos dias para buscar as promessas de Deus nas Escrituras e meditar nelas. Peça ao Senhor para substituir seu medo e dúvida por completa paz, com o espírito fortalecido pela obra redentora que desde a fundação do mundo Deus planejou. A promessa de paz em Deus é uma grande oportunidade para evangelismo. Da próxima vez que alguém compartilhar com você as angústias que está vivendo, fale sobre o alívio e a esperança eterna achados em Cristo. Vamos orar? Senhor, em meio à agitação e à pressa da movimentada época de Natal, volto minha atenção agora para o meu mundo interior. Entrego-lhe conscientemente minhas preocupações e medos, confiando que o Senhor os substituirá por sua perfeita paz. Quero, como Maria, dizer sim a todos os seus convites. Por favor, dê-me coragem e ensina-me a confiar em Ti. Em nome de Jesus. Amém.